Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente está mais uma vez aqui com a nossa querida Jade Almeida. A Jade vai contar um pouco da história dela, das dificuldades que ela teve passado aí durante a trajetória dela. E eu também hoje já quero agradecer aos nossos patrocinadores, Zulu Barbearia. Agradecer a mim mesmo, Boa Noite. Jade Almeida. Se você também quiser ser um patrocinador, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. A gente vai estar passando todas as diretrizes para vocês, tá bom? Então, gente, como eu falei, hoje o nosso podcast é com a Jade Almeida. E ela vai estar falando mais um pouco sobre a vida dela. Vou passar aqui a palavra para o Zulu também. Boa noite, Zulu. Boa noite, meu rei, tudo bem? Boa noite, Jade. Boa noite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. É um prazer imenso também. Já vi você pessoalmente, mas não tive a oportunidade de estar pessoalmente falando, conversando com você como eu vou ter hoje. E hoje quero saber um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Hoje você é uma referência pra gente no mercado de beleza, tanto em questão de estética feminina, de coisa feminina, quanto na masculina. A gente vê muito você, o seu salão, como algo de referência pra gente. Eu mesmo, quando tenho para indicar alguém dentro da barbearia, da mulher dos meus clientes, eu sempre indico pro salão dela, ou por algum dos amigos meus também. Mas o referência é o dela, sempre a gente tem como referência. A gente sabe que vai ser um serviço bem feito, né? A gente sempre indica serviço de qualidade. Você tenta dar o melhor. É sempre isso, mas conte pra nós um pouquinho de você. Então aí, pra quem já me conhece, pra quem não me conhece, meu nome é Jade Almeida, oficialmente Jade Almeida, né? Então... Você trabalhava com o que antes da beleza? Eu trabalhei de tudo um pouquinho, né? Eu saí cedo de casa, comecei a trabalhar na adolescência. Você era de Alenquer, né? Sim, sou de Alenquer. E fui morar em Manaus cedo. Comecei a trabalhar na adolescência, com 13 anos de idade, meus 12 para os 13 anos de idade. Passei algumas dificuldades em Manaus, mesmo me mudando para morar com família, só que não era aquela coisa esperada. E eu sempre fui uma pessoa muito louca, que eu digo, na questão de ter coragem, de não ter medo, mesmo na adolescência. E chegou um momento que eu queria poder começar uma vida, poder ter uma responsabilidade, porque eu já venho de uma família humilde, entendi. Então eu não podia ter as mesmas regalias que meus amigos de colégio tinham, que a família tinha condição. Então eu sempre, desde da minha pré-adolescência, eu sempre fui pé no chão em relação à minha vida, à minha realidade. Entendi. Isso me fez começar a abrir a mente muito cedo. Eu fui precoce demais para chegar na vida adulta, para buscar responsabilidades, para sonhar, para ter alguma coisa na vida, para ser alguém na vida. Você sempre buscou isso desde cedo? Sim. Eu sempre falo que eu sempre folheava muita revista, assistia muita novela, então eu achava muito deslumbrante aquela vida que se via na novela, que se via numa revista. Então eu sempre falava que eu queria aquilo pra mim. Nossa. Entende? Tanto que minha mãe era costureira, né? Então pra mim, eu sonhava antigamente, como ela costurava lá, eu ficava lá com ela ajudando. E eu sonhava em ser estilista. Eu vivia desenhando, desenhava. E eu sempre tive um dom da arte em mim. Eu sempre carreguei assim comigo. Então não é possível que na minha vida não iria usar um desses dons a meu favor, né? E acabou que na minha adolescência, eu comecei a trabalhar cedo. Sempre fui uma pessoa sonhadora, corajosa, nunca tive medo de quebrar a cara. Sempre fui uma pessoa que agi muito pela emoção ao invés da razão, e por isso também me fez um pouco me decepcionar com algumas pessoas, com algumas coisas. Mas isso foi até uma lição. Sim. E nisso que eu fui lá em Manaus, eu correndo atrás trabalhei em casa de casa dos outros, fazendo faxina, trabalhei no distrito industrial. Eu queria trabalhar. Queria ter seu dinheiro. Eu queria ter meu dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, eu sempre gostei de salão. Então, pra mim, salão era um hobby. Eu sempre falo isso, salão era um hobby. Por quê? Na época lá, que
Ô, gente, vou descobrir minha idade aqui. Quase 20 anos atrás, a profissão de cabeleireiro hoje, ou de um barbeiro, não era considerada uma profissão. Verdade. Isso aí, né? Era tipo assim, era algo como se fosse... Alguém que deu errado na vida e sobrou aquilo. Tipo ali, aí tu tava na rua, sem fazer nada, tu decidiu fazer aquilo e pronto. Não era considerada uma profissão. Então, eu não queria aquilo pra mim. Porque eu não queria ser olhada como... que as pessoas me vissem como uma pessoa que não tinha profissão nenhuma. Porque na época tinha muito isso. A gente escutava até no meio artístico mesmo, com o Marco Antônio de Biagi, que eu sigo ele, a carreira dele desde nova eu sigo a carreira dele. E na verdade ele é uma inspiração também dentro do mundo da beleza. E como ele fala, se na época ele não pulasse para aquela parte de adentrar no mundo artístico para fazer cabelo de artistas, ele jamais seria reconhecido, ele jamais seria conhecido como um cabeleireiro das estrelas, então tinha das celebridades. Também, tipo, tinha. Se nada der certo, eu vou ser barbeiro, eu vou ser isso. cabeleireiro. As pessoas não respeitavam no meio social uma profissão de cabeleireiro, não consideravam como uma profissão, tipo assim, era algo que tu fizeste alguma coisa na tua vida, não deu certo, eu vou ser cabeleireira, eu vou ser manicure, eu vou ser maquiadora, então foi assim. Caramba, maquiador. Engraçado, pensando bem nisso agora, também tinha isso em relação a fotógrafo também, né? Bastante. Também tinha esse negócio, tipo, o fotógrafo não era muito levado a sério a profissão. Hoje em dia é uma profissão. Sim. E é muito top. Então tinha assim, aí eu carregava comigo, entendeu? Isso na minha mente, então eu não queria ser cabeleireira. Então eu usava isso como um hobby. Só que teve um momento aí eu tentei fazer faculdade, tudinho, não gostei, entende? Não deu, não era pra mim. Qual foi o curso que você teve? Biologia e design de interiores que eu gosto, só que quando eu mudei pra cá, antes de mudar pra cá foi que eu tranquei. Por isso que gosta de reforma, né? Eu gosto muito no mundo da arquitetura, eu gosto muito, eu sou muito apaixonada. O Jefferson de vez em quando fala pra eu voltar a estudar de novo, mas eu não sei se eu teria saco de novo pra estudar. Ficar 4 horas na sala de aula. Né? E aí assim, eu tentei fazer, só que não dava. Eu tinha que trabalhar de carteira assinada porque a minha vida de uma cidade grande você não vive, você vegeta, né? Você trabalha para se manter, para comer, para beber, entendeu? Mas se você não ganha bem, se você só é um trabalhador de carteira assinada para ganhar salário mínimo, você não vive, só sobrevive. Sobrevive. E acaba só vegetando ali, porque tu não tem. Tem perspectiva de vida de nada. Aí tu se torna escravo do trabalho, tu se torna escravo. Seu próprio escravo você se torna. Sim. Porque tá vivendo só para aquilo. E se você não tomar uma atitude, você passa a vida fazendo aquilo. Sim, ali, né? Passa 10 anos, 15, 20. Quando eu entrei no distrito, eu via, eu observava aquelas pessoas ali, meu Deus, aquela linha de produções ali. Eu falava, parece que esse povo não tem vida. Tanto que eu saí de lá, me despedindo de todo mundo. Falei, tchau, gente, vocês não têm sonhos, eu tenho, porque eu não vou ficar aqui, não. Caramba. Entendeu? As pessoas. Eu era comédia na linha, assim, do distrito, eu era comédia, entendeu? Gente, vocês estão satisfeitos, vocês estão felizes com esse salário que vocês ganham aqui? Vocês trabalham, às vezes fazem extra de todo final de semana, vocês deixam de viver. Sim. Pra estar ganhando, vocês estão felizes com isso? Vão correr atrás, tipo assim, tanto que no dia que eu saí assim, saí cheirando a minha farda, entendeu? Que era um jaleco que a gente usava e dei adeus. Caramba. Todo mundo me achou que eu era louca mesmo. Mas assim, e eu fazia, na época eu estudava design de interiores, era muito caro o curso lá em Manaus, foi a única faculdade que tinha, teve outras faculdades que colocaram o curso, porém, o curso não deu certo lá, porque era um curso caro. E depois eu consegui ficar estudando na Marta Falcão, que era uma instituição que é de classe média, aí nem bolsa eu tinha para estudar. Aí fiz a faculdade particular, porém começou a ficar pesado para mim, então eu tive que trancar. Quando eu tranquei design de interiores, foi devido à necessidade. Porque, tipo assim, eu trabalhava para me pagar meu curso, tipo, não tinha quem me ajudasse, não tinha apoio. Trabalhava de carteira assinada já na época no restaurante, trabalhei em restaurante como atendente também. E desde aí, assim, essa questão do atendimento aflorou mais em mim. Foi a época que eu mais fiz curso de consultoria, fiz algumas consultorias em relação ao atendimento, como atender bem, como receber um cliente. Então, tudo isso para mim eu boto em prática até hoje. Sim. Muita coisa. E eu sou muito grata a esses ex-patrões que eu tive, que me deram essa oportunidade de conhecer mais a questão do atendimento. E tudo eu usei isso ao meu favor. Essencial. E aí Aí pra mim não aguentava mais, eu estudava, eu trabalhava
Eu trabalhava o dia todo nesse restaurante. Quando era no final da tarde, eu ia embora pra faculdade. Andava um pouquinho pra não gastar com transporte. E aí, tipo assim, só que chegou aquele momento que eu não aguentava mais. Aí tinha que decidir. E foi o momento que eu resolvi mudar pra cá. Em 2013 eu vim passear, quando foi em 2014 eu mudei pra cá, pra Santarém. Com uma outra expectativa de vida. 2014? Foi 2014. Foi o ano que eu cheguei aqui também em Santarém. Foi 2014. Aí eu já vim com uma outra expectativa. Porque Manaus pra mim foi o berço Sim. da... Tudo que tinha que acontecer de, Isso, de bom mas, e de ruim. Aí acabou que nisso, em meio a tudo isso que eu usava, como eu usava a parte de cabelo como hobby, ainda tinha essa questão. Finais de semana eu fazia faxina, quando era dia de semana que eu saía mais cedo, eu ia pro centro tirar a sobrancelha. Foi quando eu comecei mesmo a ganhar dinheiro, foi com sobrancelha. Eu começava a fazer design de sobrancelha, ficava no Eduardo Ribeiro lá no meio dos camelódromos, lá, colocava uma plaquinha, ficava com o banquinho, faz sobrancelha, R$10. Virada, né, mano? Virada. Entendeu? Aí, ali eu via, tipo assim, eu comecei a ver que eu ficava 2 dias, num dia eu tirava R$180, 250, eu ficava assim, o dia todinho lá de boa. Quero só abrir um pé, é muito louco. Tipo, as pessoas que a gente trouxe aqui, você vê hoje, tipo, hoje a gente viajar de toda chique, pá, né, com estúdio zero e tudo. E a gente não imagina, né, mano, a trajetória, é tanta coisa que passa, tanta dificuldade. Tipo, tirar a sobrancelha no camelódromo. Oi? Quanto é uma sobrancelha? Uma sobrancelha é 60. De 10, ó. Caraca, mano. Entende? E aí, assim, eu sempre fui virado, eu nunca gostei de ficar sem dinheiro, nunca gostei de depender dos outros. Tem meus amigos que me chamavam pra sair, eu não tenho dinheiro. Não. Eu não gostava de sair de mochila na costa de ninguém, nunca gostei. Assim, entende? Porque eu achava, né, por mais que convidasse, mas eu achava feio pra mim mesma. Claro. Entende? Então teve um momento lá em Manaus na minha vida que eu já não me via, já me via num buraco, que eu não tinha mais pra onde correr. Foi uma fase bem assim, chata, bem... Você ficou quantos anos lá? Em Manaus, 15 a 16 anos. Sério? Nossa senhora. Caramba. Entendeu? Aí comecei a trabalhar no salão, eu comecei a trabalhar numa barbearia. Olha. Quando eu fiz meu curso, aí foi que eu desisti do curso de design de interiores e fui investir mesmo. Eu aceitei a minha profissão, o meu dom. Eu aceitei, aí fui pro Instituto Embeleze pra fazer um curso, tal, tererê, tarará, mais especializado. Aí foi que, pra mim começar a trabalhar mesmo no salão, pra ganhar nome lá no mercado, não era no salão da minha amiga perto do condomínio que eu morava. Eu tinha que começar num salão mesmo bem movimentado. Eu fui pro centro de Manaus, numa barbearia. Aí o homem chegou lá, não, precisa de barbeiro e uma cabeleireira. Eu falei, aí eu, sabe fazer barba? Sei, mentira, não sabia fazer nada. E aí ele me colocou um senhorzinho com o pescoço muito engelhadinho. Nossa senhora. Gente, aí... O primeiro cliente. Foi, eu me tremia todinha. Todo mundo no salão já sabia que eu não sabia fazer barba, né? Caramba. Principalmente uma amiga da época lá que me indicou, que me levou pra lá, que ela era manicure. E aí eu comecei a fazer a barba do homem, menina, quando começou no pescoço, aonde tinha aqueles mondroguinhos assim, engelhado. A navalha começou a cortar tudinho. Aí quando eu comecei a desesperar, pode pegar com a toalha quente, eu saí o homem, tá dele. Ele disse, não, é só o calor da toalha, tá tudo normal, e a toalha encharcando de sangue. E eu desesperada, até que o dono, né, a filha dele percebeu, aí foi lá comigo, aí falou, não, era você ter falado que você não sabia, mas gente, eu fiquei desesperada. O pescoço do homem não parava de sangrar. Aí eu falei, não, realmente barba não é pra fazer. Aí foi que eu arrisquei, eu pedi pra ele uma chance, eu falei, mas se eu não quiser me dar a chance, eu vou entender, eu menti e tudo mais. Acabou que ele me deu uma chance e eu comecei a movimentar bastante o salão dele. Tipo assim, eu pegava o meu público, era o pessoal que vinha do outro lado do rio, lá do Cacau Pireira. Nossa. E aí atravessavam pra lá o pessoal pra receber essas coisas e acabavam indo lá no salão, como era um salão popular. Entravam lá aquelas mulheres com a sobrancelha grande e tal, elas saíam de lá, cabelo bonito, sobrancelha maquiada, já atravessava o rio de novo, todas maquiadas, entendeu? Podia ser segunda, terça, quarta, quinta, entende? Aí quanto deu? Deu 700, deu 800. Caramba. Então elas pegavam no bolo, assim, no cash, pronto, pagavam.
Mas elas tinham um atendimento muito bacana. Eu pedia pra fazer unha, se precisasse depilar, fazer depilação e tudo. Eu oferecia aquele momento pra elas que talvez elas nem percebessem que elas podiam viver aquela condição ali naquele momento. Nossa. Entendeu? E elas às vezes não entravam no salão muito chique, né? Pode ser muito caro. Sim. E lá... Elas entravam no salão assim, entravam no salão e saíam com uma outra autoestima. Aí então o dono via que eu movimentava bastante. As clientes iam muito me procurar. Tanto que da última vez que eu fui a Manaus, eu fui lá visitar o salão, a barbearia lá. Que legal. Entende? E fica bem no térreo mesmo embaixo de um prédio antigo que tem em Manaus. E continua com o mesmo dono. Continua com o mesmo dono. Mas uma coisa legal que ela falou, cara, da nossa profissão, que é isso, é a autoestima das pessoas. A gente trabalha em cima da autoestima das pessoas. Sim. E a pessoa entra num lugar e sai de uma forma assim totalmente diferente, totalmente renovada. Trabalha com ser humano, né? Então a gente não pode deixar de ser humano. Sim. Entende? Independente de classe social, que a gente sempre fala, eu trago isso comigo. Eu não comecei a atender um público de classe média quando eu comecei. Quem eu comecei a atender mesmo, quem começou a me dar renda, foi esse público que vinha lá do Cacau Pereira, atravessava o rio e vinha a minha procura. Que legal. Entendeu? E voltavam no mês seguinte. Voltavam. Sempre elas voltavam. Por causa do atendimento, entende? né? E isso foi me fazendo querer mais. Aí acabou que eu fui aprofundando mais. Aí mudei para Santarém, trabalhei em salão em Santarém, não deu muito certo, né? Trabalhava assim, os outros, porque a minha forma de trabalhar era diferente do estabelecimento, do que tinha regras, então eu já tinha uma outra visão. Lá em Manaus trabalhei também em outros salões, mas como eu falo, cidade grande é assim, se tu não tem um nome realmente, e na época não tinha rede social como tem hoje. Hoje é verdade. Antigamente alguém ia te indicar pelo boca a boca. Sim. Entendeu? Até hoje ainda, né? Mas hoje a internet mas hoje já muito. pode mostrar teu trabalho antes que não tinha. Sim. Como eu mostrar de uma câmera VGA de um Nokia, não tinha. Verdade. Não tinha uma rede social pra me expor. Era o Orkut que postava. Eu postava às vezes no Orkut alguma coisa. Entende? Mas não é a mesma coisa que tem hoje. Oh, nossa senhora. Ninguém tinha acesso à internet no celular como a gente tem hoje. A internet. Antigamente a internet era mais no computador mesmo, né? Sim, só no Entende? computador mesmo. Era numa lan house, era no cyber, então para quem que precisava vender o seu serviço como hoje a gente vende nossos serviços na internet, não conseguia. Não conseguia. Então para mim eu consegui um salão lá em Manaus, para mim um salão bom, eu tinha que ter referência do fulano X e X e X. E nisso eu fui me infiltrando no meio dessas pessoas. Eu fui me infiltrando. Teve uma época que eu trabalhei com salão express, trabalhava com salão atendimento em casa. Porque, tipo assim, salão mesmo, de nome que eu quisesse trabalhar, exigia 1000 coisas. Eu queria que eu começasse do zero, só lavando o cabelo. Nossa. Geralmente entende? E tu já tinha Já tinha uma experiência. Entendi. Então, pra mim, não valia a pena. Aí eu comecei a atender, aí tinha show, lá em Manaus tinha shows, e teve uma ou duas vezes que eu aproveitei a oportunidade de fazer cartão de visita, e teve um chá que me chamaram no Diamond uma vez tinha muitos amigos, eu conhecia muitos amigos de classe média. Então tinha um chá, que uma dama, a High Society fazia no Diamond, um clube de festa lá. Então elas se reuniam lá e chamavam massagistas, maquiadores e tal. Aí procurei o jeito de quem organizar para me encaixar lá no bolo. Eu já ia com meu cartão de visita. Quando eu fazia maquiagem, eu já deixava meu cartão. Aí precisou, tá aqui, ó. Faço isso. Aí, tipo assim, eu consegui fazer uma cartela de cliente bem legal. Eu ia atender aqueles prédios, aqueles condomínios de classe média, tudo. Pegava, já cobrava meu táxi, eu saía. E eu sempre gostei de morar bem. Mesmo não tendo nem dinheiro pra comprar um fogão, né? Eu queria morar bem. E tipo assim, lá entre essas dificuldades, teve um momento da minha vida que eu precisei de amigos. E foram amigos que estenderam a mão pra mim em Manaus. Sim. De abrir até a porta. Chegou uma época que eu não tinha condições de pagar meu aluguel. Geralmente são os amigos ajudam mais. Eu tive muito anjos na minha vida, assim, amigos que me ajudaram, que eu posso dizer que se não fosse eles, por questão de ajuda, por esse apoio e até de conversa mesmo, eu não seria a Jade Almeida que eu sou hoje. Entendeu? Tinha amigos que falavam, queriam que eu visse meu potencial. Porque chega aquele momento que tu sabe que tu perde a esperança de tudo, tu falasse, meu Deus,
O que eu tô fazendo nesse mundo se eu não tenho prestígio nenhum? Não sirvo pra nada. Você dá tanto murro em ponta de faca, né? Que você fala, meu Deus, será que minha vida vai dar Sim. certo? Eu mesmo passei por Eu falei, situação você fala, meu Deus do céu, eu prefiro até que me tire dessa terra, porque eu tô servindo de nada aqui. Sim. Chegou um momento que a minha vida tava no fundo do poço mesmo. E como a minha vida começou a apertar mesmo, aí eu dei uma respirada, comecei a pensar melhor e correr atrás de novo. Aí foi que eu vim pra Santarém, chegou aqui em Santarém, aconteceu essas coisas também, não deu certo, eu voltei pra Manaus. Depois de 1 ano e 2 meses é que eu voltei pra Manaus. Aí fiquei mais 6 meses, aí nesse período eu tinha conhecido já o Jebson, que a gente tá junto até hoje. E só que a gente não tinha nada, era amigos mesmo. E aí foi a época que ele começou a trabalhar, que eu fui embora, ele veio para Santarém, ele é de Alenquer também, veio para Santarém estudar. Ele começou a trabalhar gerenciando o salão de uma colega daí da faculdade. E nisso ele estava precisando ele entrou em contato comigo para dizer que estava precisando de um profissional completo igual eu, de alguém que soubesse fazer tudo. E aí eu fiquei pensando, né? E acabou que vim, e ele gerenciava esse salão e eu fiquei como profissional. Então, desde esse momento, a gente começou já a criar uma dupla ali. Sim. Entende? Ele me ajudava, eu já comecei a ensinar ele a lavar cabelo ali, porque, tipo assim, tinha dias que o salão tava tão cheio e realmente não tinha. A estrutura era bacana, só que não tinha profissional. Não tinha serviço a ser oferecido. E todo mundo começou a estranhar quando eu cheguei pra lá, que o salão funcionava até tarde da noite. Eu não tinha hora pra trabalhar. Só pra começar. Sabe? Só pra começar. Ficava escovando o cabelo, fazendo maquiagem, ficava até às vezes meia-noite, 1h. Nós chegamos a passar Réveillon dentro do salão, sair do salão tipo 2h30 da madrugada. A gente com a nossa roupa lá no salão. Isso acontece hoje ainda? Você fica lá? Hoje não. Mas depois que a gente ficou... Eu acho que nisso a gente ficou uns 2 anos. Uns 2 anos e meio. Caramba. A gente começava a trabalhar 8 da manhã e parava. Depois que nós abrimos nosso próprio negócio, depois de menos de 1 ano, aí não deu certo lá também, esse salão, porque a princípio foi dada para mim a proposta de ajudar a mudar a questão de atendimento, de atrair clientes e dar uma outra repaginada no salão. Uhum. E aí todas as ideias não foram travadas. Isso me desagradou muito e tal, então aí foi que a gente começou, aí Jebson foi demitido, da dona já era na mente dela, provavelmente já passava aqui, ele saindo eu iria sair também. Sim. E nós tivemos a ideia de de alugar uma casa próxima à delegacia, é uma casa bem pequena, próxima à delegacia, bem no alto assim. Sim. Não é aquela que vocês são hoje? Não. Antes de chegar na delegacia, que tem até uma loja embaixo agora. Uma casa bem... do lado daquele sindicato lá dos motoristas, sei lá. Sim. Ah, sei qual é. Aí lá, o primeiro ateliê foi lá em cima. Nossa. E aí um amigo nosso pegou, falou, nossa, que vocês querem abrir e tal, por que vocês não fazem aqui mesmo nessa sala? Aí foi... Tu já gostava de reformar, tu falou, vou começar a ir por aqui agora. A casa era velhinha, né? Mas a gente deu um jeitinho. E nós começamos assim com o que tinha, na verdade... Eu, como não recebi assim um tempinho, então acabou que na época o Temer estava na presidência, ele liberou aquele fundo de garantia lá, o FGTS. Sim, e aí foi esse dinheiro que salvou, porque caiu todo na conta do Jebson. Eu trabalhei, uma das coisas que me fez sair também foi essa questão de trabalhar aqui, querendo ou não, aqui em Santarém, em salão de beleza ocorre muito isso. Isso é muito triste, mas é uma realidade. De contratarem profissionais e não cumprirem com o seu papel de dono, de empresa, seja de empresário, seja de dono, seja de empreendedor. Não cumprem e acabam deixando muitos profissionais na mão. A maioria hoje dos profissionais que estão em Santarém tem uma frustração de trabalhar em salão, ou às vezes não são tão responsáveis por essa questão, por algum trauma que já sofreu em algum lugar que trabalhou. Verdade. Entende? Acontece muito isso. E assim, pra mim foi uma das frustrações. E aí o Jebson sacou esse dinheiro e apostou todo em mim. Que legal, mano. Legal. Eu só tinha um resto já.
Aí esse dia a gente pegou, comprou, aí já fui sonhando, né? Bora pegar esse dinheiro para fazer milagre, né? Bora pra Massafra e comprar lustre, comprar isso. Aí chegava na Massafra, tem um aqui que tá quebrado, vem aqui. Não tem problema, quebra mais 3 bolinhas dessa daí pra deixar mais barato. Colocamos espelho, arrumamos a sala, ficou uma coisa bem aconchegante, bem arrumada, uma coisa humilde, porém glamurosa. Sim. E assim, a gente recebia nossas clientes, a gente oferecia um café da manhã para elas, para quem ia fazer o cabelo lá. Nossa. A gente oferecia um almoço. Eu aplicava o cabelo delas e ia pra cozinha fazer uma comida, entendeu? Fazer um feijão. As clientes levavam comida, um peixe assado, eu fazia um feijão, fazia o arroz, acho que aí era todo o tempo assim. Virava, tipo, tudo amigas, né? Cliente e amigas. Acaba, né? Que a intenção do ateliê era essa, receber nossas clientes como visitas. Que legal. Entende? Não aquela coisa robótica, automática de salão de beleza, de comércio comum. Sim. Comércio comum. Entendi. Então queria muito trazer essa proximidade das clientes com a gente. Tu acha que o teu diferencial hoje é isso? Até hoje elas lembram. Até hoje. Hoje a gente não tem mais tempo de cozinhar, né? Não, mas a tua proximidade com as clientes, tu acha que o teu diferencial... Isso fez muito diferencial, que até hoje elas lembram. Que legal. E até hoje nós não deixamos de servi-las, assim, de tal forma. Sim. Hoje a gente oferece de vez em quando a gente tira um final de semana para estar servindo um drinks, a Lavonte para os clientes, contrata a nossa parceira, a Carol, faz os drinks, oferece para os clientes, o cappuccino, que é a receita da casa, que é bem conhecido já em Santarém, nosso cappuccino. E antes do início tinha gente assim, que se sentia um pouco retraída de aceitar um cappuccino achando que a gente ia cobrar no final. Lá na barbearia tem muito isso, todo mundo pensa que é copo. Então te oferece um café de coador. A gente não, café de máquina não deu certo lá, né? Não dá certo pra ninguém, mano. É ruim. Aí as pessoas querem um cafezinho de coador fresquinho, querem um cappuccino, querem um chá gelado, querem um chá quente, tem lá para os clientes. Que legal. Sabe, a gente tenta de tudo para oferecer, para fazer com que elas se sintam bem recebidas, confortáveis e desfrutarem de uma experiência diferente do que já estão acostumadas a ver. Sim. E a gente, com a minha experiência com atendimento, o que eu estudei antes de ir para Manaus e me fez refletir também muito. Primeiro que me fez refletir, eu estava com 29 anos. Eu ia fazer 29 anos. E aí eu falei assim, caramba, vou fazer 29 anos, eu vou chegar nos 30 e não tenho porra nenhuma na minha vida. A gente tem esse medo, né? Nossa. Sabe, então quando eu voltei de lá eu já vim muito pensativa, porque eu vou chegar nos 30 e não tenho nada. E nesses 6 meses lá eu pensei, repensei e refleti muito na minha vida. Depois do salão aqui, tu voltou pra Manaus? Não, já antes, né? Que eu contei só voltei um pouquinho nessa parte aí. E aí já com um salão montado, a gente começou a ter outras ideias, eu comecei a analisar mesmo o atendimento em Santarém, os salões de Santarém. A maior queixa das pessoas é hoje você chegar num local e elas falarem que um atendente num salão de beleza ou numa loja, as pessoas te olham dos pés à cabeça, só te tratam bem se tu estiver bem arrumado ou coisa do tipo. Cara, eu acho que isso aqui é um dos nossos pecados aqui em Santarém, que o nosso atendimento não é bom, assim, cara. Sim, não em termos gerais, sabe? Lá no Zulu eu sou muito bem atendido, lá na Jade eu já fui lá também muito bem atendido, mas assim, se você for pegar de 100 comércios, eu acho que 80 ali você é mal atendido. Sim. Principalmente pela galera mais velha. Eu geralmente sou dada como, no meio de amigos, sou dada como chata, né? Que eu reclamo de tudo. Mas não é que eu reclamo, eu observo. Assim, se eu puder dar dica, até o Tobias já me conhece, se eu puder dar uma dica pra ele que tem negócio com atendimento, eu dou uma dica, amigo, olha, pode fazer isso aqui, tá? Pra melhorar X. Eu tenho um amigo que trabalha também com outro negócio de atendimento, eu vou lá e dou uma dica. Porque eu quero ver a pessoa receber críticas construtivas, não críticas destrutivas. E a maioria das pessoas fazem isso. Eu acho que a gente que veio de baixo, a gente tem meio que esse cuidado de querer ajudar as outras pessoas. De querer ver o próximo, né? Ramo, cara, bem. Né? Com certeza. A gente quer ver os outros bem. Eu mesmo quero ver todo mundo bem, mano. E aí, tipo, depois disso daí deu tudo certo. Com um ano que a gente tava lá nessa casa, não cabia mais cliente lá dentro. Que massa. Começou a ficar apertado demais. A gente começou a investir no Instagram. Esse nosso amigo, ele trabalha com marketing, então ele deu esse ponto de partida pra gente. E aí foi
vendemos o nosso serviço, tipo assim, foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida mesmo. Aí viajei para fazer mais especializações com alguns profissionais que eu admiro, e isso trouxe para mim também muito retorno, porque a maioria das clientes, das minhas clientes hoje, que iam para fora, tipo Rio de Janeiro, São Paulo fazer cabelo, hoje não, elas fazem com o mesmo profissional que elas faziam lá, eu fiz curso com eles, me especializei com eles, para elas não terem, para trazer o conforto para elas, o profissionalismo para elas aqui para perto, sim, sabe? E não deixa de ser um conforto, né? Mas não tem que viajar, passar por estresse e tudo. E essas clientes fidelizaram, assim, com a gente. Então, até hoje, então, isso foi muito bom. A gente meteu a cara mesmo na época para pagar uma primeira especialização fora, que foi no Rio. E cara, sair daqui foi. Só tipo assim, sair, né, mano? Foi muito caro. Nós fomos mesmo assim, sabe, de supetão mesmo. Porque eu tinha que trazer algo para impactar Santarém, os profissionais, tanto que eu achei bem legal que depois disso, que eu comecei a fazer esses cursos assim com esse profissional, que foi o Anderson Couto, e logo em seguida depois eu fiz com o Romeu, muitos cabeleireiros, não estou dizendo que eu movimentei isso, gente, eu tô citando como um exemplo, né? Mas você é referência, Jade, eu acredito que seja e eu vi que muitos profissionais foram logo em seguida viajar para fazer curso e tal, com esses profissionais. Então não deixou de influenciar, né? Não deixou de influenciar. E quando eu fiz isso, valorizou ainda mais meu trabalho. Valorizou mais meu serviço. Lá eu fui, conheci produtos bons, realmente, tudo, pedi indicação disso, daquilo. Suguei ao máximo. Eu paguei caro, mas eu suguei ao máximo. Em todos os cursos que eu fiz, eu sugo ao máximo. E eu fui usando as técnicas deles. Com o tempo eu fui aprimorando com as minhas próprias técnicas. Hoje eu tenho minhas próprias técnicas, que inclusive eu passo para minha equipe. Que legal. Hoje entrou mais um profissional com a gente, um colorista, somos 4 coloristas, e a gente troca conhecimento. Eu sempre tenho a Carol, que está com a gente, ela entrou como auxiliar e hoje ela é colorista. Que massa. Hoje o trabalho dela é o mesmo que o meu, tipo, não tem diferença nenhuma de uma técnica minha de loiro para a técnica dela, porque tudo que ela aprendeu, assim, tintim por tintim, ela viajou também comigo para fazer curso. Então a gente desenha a diferença do meu cabelo, quando perguntava por que a diferença X e X e X. Além da avaliação, do teste de mecha ser obrigatório, que é uma coisa que a gente trabalha com saúde capilar, a gente arquiteta o procedimento no cabelo da cliente. Quando eu falo arquitetar, a gente cria um desenho no formato da cliente. Olha, aqui a gente vai fazer isso, desenhar aqui as mechas X e X e X. Entende? Muitas das vezes... Hoje, como as clientes já estão acostumadas, quando é uma cliente nova, a gente usa esse método. Mas quando já é cliente antiga, que a gente já conhece, o cabelo a gente já conhece, a estrutura da cabeça, o desenho da cabeça, o formato da cabeça dela e tudo. A gente sabe se ela tem uma nuca mais fina, se ela tem uma nuca mais larga, se ela tem muito cabelo na nuca, se ela não tem. E aí a gente já não usa mais esse método, mas quando tem cliente nova que vai lá e pede uma coisa mais específica, a gente fala para ela tudinho. Então essa questão de arquitetar, de você criar o desenho das mechas, de mostrar, criar linhas imaginárias ali na cabeça da cliente, você está criando uma arte ali naquele momento. Sim, a cliente se sente especial. A cliente se sente especial. Com certeza ela não viu isso em nenhum outro lugar. Único, né? Algo único, é só para aquela. Até os tons dos loiros, as clientes, porque atraiu muito, porque ela dizem que falavam que nunca via um loiro da cor igual dela, sempre um loiro saía de lá diferente. Eu sempre mudava algo. Que legal. Sempre mudava algo. Então, tipo assim, aquele efeito ali foi feito pra ela. Pra ela. É único. Entendeu? Trabalho único, isso aí. E aí, tipo assim, foi até que quando ficou pequeno, já investindo nessa parte, aí resolvemos mudar. Só que nós passamos acho que mais de 2 meses procurando casa e pegamos muito não na cara. Por quê? Olhavam 2 praticamente moleques, né? Porque eu tenho cara de 15, cara. Verdade. Então, o Jefferson também aí olhavam pra gente assim, esse pessoal aí não vai deixar entregar minha casa, não tem dinheiro nem pra pagar aluguel. Então a gente pegou muitos nãos na cara pra alugar e transformar, porque eu não queria alugar ponto. Eu sempre quis colocar numa casa. Eu trouxe essa ideia de um salão lá do Rio de Janeiro que eu vi, eu queria permanecer com ela. E aí quando foi, a gente procurou, aí quando foi um certo dia, o Jefferson sempre ia de lá de casa lá pra feira da Unama, fazer as compras de dia de domingo.
Isso. E aí ele passou na frente dessa casa que hoje nós estamos e via a placa de aluga lá. Aí ele tirou a foto, chegou em casa e já, gente, todo animado. Mas ao mesmo tempo a animação dele sabia que a nossa condição real, Sim, entendeu? então era aquele localidade, né? Eu não, a minha condição real não ia me fazer entristecer, não. Ele já ficava pensando no financeiro, eu não. O Jefferson é muito do administrativo. É, né? bem regrado, Ele entendeu? E aí, quando foi no outro dia, eu falei assim, então marca uma visita. Marcou a visita. No dia seguinte, nós fomos lá com a dona e tal. Quando eu abri a porta daquele lugar, eu já vi tudo arrumado, tudo no lugar. Já falei, não, aqui vai ficar meu camarim, aqui vai ficar o meu... Aqui vai ficar a recepção, aqui vai ficar outras cadeiras de atendimento, tererê, tá, pronto. Aí ele já tá doido, a gente não tem... Quanto é o aluguel? Ela, 2.000 e pouco. Aí... Pra quem pagava R$600, né? E aí acabou que... Aí eu falei assim, é o seguinte, a gente vai ficar com a casa. Esse Jefferson quase fura aqui meu braço, dando beliscão. Ele saiu me puxando, já de tu tá doido, a gente não tem dinheiro pra pagar tudo isso. Falei, tem. É empresário nato, porque todos os empresários não tem medo de dever. Né? Tem, a gente tem dinheiro. A gente não trabalhou já nesse salão durante esse um ano aí, primeiro ano de salão, a gente não trabalhou de 8 da manhã. A gente chegou até a trabalhar até 4 e escovamos um cabelo uma vez na funerária. Eu tive que terminar um cabelo na funerária, que a energia de casa não aguentou. Tipo assim, foi o dia todinho que estourou o contador da casa. E aí nós fomos pedir para escovar a cliente no meio dos caixões, lá na frente da funerária. Essa é a parte mais hilária que tem. Deus. E aí nessa casa o Jefferson falou assim, não, já a gente não tem. Eu falei, Jefferson, a gente tem, já passou, a gente trabalhou dia e noite, a gente trabalha de novo. Se tiver que trabalhar mais um ano dia e noite, se a gente tiver que comer só ovo, a gente come só ovo, pronto. Porque a gente abriu mão de muita coisa. No início, muita gente não sabe, muita gente já sabe, mas a gente abriu mão de muita coisa. A gente abriu mão de uma cerveja, a gente abriu mão de um restaurante, a gente abriu mão de uma comida. A gente teve uma época que a gente comia só mesmo O básico. era ovo e o sanduíche, que era comida de domingo. Meu Deus. Entende? Então, assim, não é se fazer, ai, coitada, uma vida sofrida, não é. É uma realidade. Que teve quem conviveu perto assim, da gente, viu essa realidade acontecer, que ficava mais impressionado, porque eu tinha vontade e coragem. Sim. Mas o Jefferson falou pra mim, pra gente, o que a gente ia abdicar de algumas coisas. E foi o que nós fizemos. Hoje eu já aproveito mais, já viaja. É um completo o outro, né? A gente compra nossas coisas, só que para tudo isso, lá no começo eu abdiquei de A, B, C, D e F. Sim, então, falar disso daí, falar dessa história, do que você passou de dificuldades, não é você se fazer de coitado, né? Não é vitimismo. Isso aí é porque a pessoa tem que saber. É que eu sempre falo, todo mundo que vai começar um negócio tem que ter essa mente empreendedora. Porque se as pessoas às vezes estão passando por dificuldade hoje e elas veem tipo, a galera no bem bom, a gente, né, no sucesso, entre aspas, no bem bom, porque a preocupação continua praticamente a mesma, né? Mas, e aí não acha que não passou por dificuldade ou que não teve esse momento da vida difícil todo, grande maioria que começou de baixo tem esses momentos de, cara, eu mesmo quando eu comecei era só ir no restaurante ali, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar as coisas de casa, era do restaurante para casa, mano, uma refeição por dia. E muita gente que conhece a nossa história, conhece a gente, assim, indo no nosso salão. As clientes se tornaram amigas, sabe? Dando força, dando conselho. Tive pessoas que se tornaram amicíssimas aqui também em Santarém, que me deram um apoio quando deu vontade de desistir. Será que vai ter coragem? A gente tinha medo. Teve uma vez que o Jefferson falou assim, Jade, será que vai dar gente pelo menos para escovar um cabelo aqui? Nossa, porque a gente tá arriscando tudo. Então, quando a gente mudou para lá, até que ele aceitou que nós mudássemos para essa casa, nós mudamos. Mas, mais uma vez, abdicamos de outras coisas. Sim. E fomos morar atrás do salão. Nós morávamos atrás do salão. E ficamos ali atrás do salão, orando. Mora hoje, não? Não. Graças a Deus, a gente mora em apartamento próprio. Sim. E assim, foi assim, era pesado, por quê? Final de semana tinha que lavar nossa roupa, final do expediente tinha que lavar a toalha do salão, éramos nós dois. Nossa condição que nós tínhamos era de comprar uma máquina tanquinho, nós compramos uma máquina tanquinho, não era uma máquina de citrifugar, pra gente poder melhorar, porque não tinha condições naquele momento, então a gente acabava de atender, fechava o salão, ia lavar a toalha, sabe? Ia varrer salão, ia deixar tudo arrumado pro dia seguinte. Aí começamos a divulgar vagas, estava aparecendo lá no salão, tudo.
E tem gente que está conosco desde do primeiro salão até hoje. Tem quanto tempo que você está lá nessa casa? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Cara, muda rápido. É rápido, né? Colocar 4 anos. E tem muita gente que fala, a gente já escutou, né? Já escutou assim os comentários de pessoas comentarem que como é que pode a gente ter construído e crescido tão rápido. É porque muita gente tem na mente que nós somos ricos, assim. Meu Deus. E nós não somos, nós somos ricos de vontade, né? Só que não enxerga o trabalho que deu também. Isso, que você rico de vontade, coragem e sonhos. É porque a gente ganha e reinveste. Isso que eu falo. A gente investe e reinveste, investe e reinveste. A gente não, até hoje, a gente sempre fala, a gente não tira. O que é? Prolabore. A gente não tira o nosso prolabore, assim. A gente é assalariado. O Gelson é assalariado. Você é assalariado. Ele é carteira assinada. Eu ganho o que eu trabalho. Se eu não produzir essa semana, eu não vou ganhar, não. Você ganha sua comissão, no caso. Eu só ganho comissão. Eu só vivo da minha comissão também. Entende? É mesmo? Eu só ganho comissão. E tu pensa que o Gelson dispensar um centavo não dispensar, não? Comeu isso aqui, né? Entende? Não tem essa. Peguei alguma coisa do salão, vale. Caramba, sério? A gente não. Tem gente que acha que o que entra no salão, tem muito. Olha só, de cliente hoje vai sair com o bolso cheio. Não, é do salão. Hoje o salão, a gente pode bater no peito com o maior orgulho e dizer que o salão se sustenta. Sim. Até porque hoje já temos o quê? 23? 22. Uma equipe de 22 pessoas. Caramba. Então a gente precisa ter dinheiro em caixa para fazer pagamento quinzenal, mensal, sabe, semanal, além do custo de compras da semana, de energia. Sim. Tem toda essa questão, a gente manter uma estrutura, porque eu jamais vou deixar como falam que eu gosto de reforma, Kelson. não é. Kelson já. Meu Deus do céu. Jebson. Kelson. Jebson, parabéns, viu, pelo seu administrativo, mano. Meu amigo. Tipo assim, eu gosto de reforma porque não é a questão de chegar. Eu já vejo em Santarém, em vários lugares assim, que tu chega e tá aquela mesma aparência ali há 3 anos, 4 anos. Tá se deteriorando ali a estética do estabelecimento e a pessoa tá pensando só em lucrar. Só entra. Eu não. Para mim, quanto mais eu deixar o ambiente agradável, tanto para mim, para minha equipe de trabalho e para minhas clientes se sentirem mais num ambiente confortável, um ambiente diferenciado, para mim eu tenho mais lucro. Sim. Ali eu vejo que vai ter mais lucro. Bom, vai ser recorrente, né? A cliente vai se sentir bem, ela vai voltar. E todo o tempo ela vai dizer. E as clientes observam pessoas. Isso, até uma decoração que tu muda. Ela observa. Então, essa questão das pessoas falarem assim, abrir a boca e apontarem, eu falo bem assim, que eu vou ser rica quando a gente tiver um carrão com chofer. Nem carro a gente não tem. Muita gente pergunta por que a gente não tem carro. Essa questão do carro, para mim, não é uma prioridade, uma necessidade. Sim. Entende? Primeiro que a gente não mora longe do nosso trabalho. Isso quando for que a gente mora próximo. Sai até mais barato que você manter um carro. Sim. Eu fui. Nós somos os primeiros clientes do Urbano Norte. A Jade foi uma das primeiras pessoas a ser minha amiga aqui em Santarém. A gente conheceu uma amiga dela na estrada e ela apresentou pra mim na 2019, né? Final de 2018 para 2019. Aí foi quando ele falou do aplicativo, aí nós baixamos e já começamos a usar, entende? Então, até o Tobias foi nosso motorista também, que eu não tinha pouco motorista, entende? E assim... Já tem um motorista particular, então. Aí eu sempre falo isso, porque as pessoas, elas veem de fora, elas te rotulam de forma X. Ou quando tem gente que diz assim, eu já ouvi falar já de que tu é metida e tal. Gente, não é roupa, não é maquiagem, não é um cabelo arrumado que define a pessoa, a personalidade dela diferente. Cara, comigo acontece muito, os nossos parceiros motoristas, que muitos não me conhecem, né? Quando uma hora ou outra eles vão pedir um favor, conversar comigo e falam, cara, eu vi falar tão mal de você, e aí agora conversando contigo, tô vendo que tu é totalmente diferente do que me disseram. Eles mesmos têm, às vezes, muitos deles têm essa ideia, e nunca nem conversaram comigo. No meu trabalho, eu falo muito, assim, muito com a equipe, eu sou uma pessoa muito exigente. Eu sou detalhista, eu sou perfeccionista, eu sou chata. Mas, tipo assim, eu sou chata porque eu gosto de ver tudo no lugar, eu gosto de ver tudo limpo, eu gosto de ver tudo
Se eu entro no banheiro, eu quero sentir o cheiro de limpeza. Se eu entro no salão, quando eu abro a porta do salão, eu já faço assim, ó. Pra sentir o cheiro. Sabe? Um cheiro bom de limpeza. Porque a cliente vai... Tem gente que é igual eu também, quer ter um ambiente limpo. E nosso salão ele é muito elogiado, tanto que até o pessoal da Vigilância Sanitária, das vezes que ele falou lá, eles falaram assim, olha, estão de parabéns, que o salão de vocês é muito... parece que é perfumado o salão de vocês, é muito cheiroso, é um ambiente limpo, que a gente chega na porta e percebe. Não, muitos lugares mantêm esse padrão, mas tem muitos que não. Não, só começo, entende? Só começo. Só no começo. E aí essa acaba que as pessoas criam, tem gente que vai no salão, quando os meninos do salão falam que quando eu não tô no salão, nós não estamos no salão, falam, poxa, cadê a Jade? Queria ver ela e tal. Então as clientes, elas querem me ver lá, elas querem me ver arrumada lá. E eu aprendi muito isso com o cliente. Por quê? Teve uma vez que uma cliente me fez acordar realmente e ver. Hoje me pergunta, por que trabalha no salto? Porque tem gente que acha que eu não trabalho. Tem gente que pensa que eu só tiro foto ou só posto no Insta, rapidão. Teve muita gente que fala, porque a Jade não trabalha. Ela só mostra ali, mas ela não faz... Mal sabe que eu passo 2 horas e meia em pé aplicando uma mesh. E de salto. Caramba. Então, tipo assim, as pessoas... Por isso que eu falo, as pessoas elas julgam logo, de primeira, sem conhecer. Entendi. Teve uma cliente, e eu aprendi isso com uma cliente, que eu fui atender, ela me via arrumada no Instagram, quando foi uma vez eu fui atender ela, tava com o cabelo no coque, com a cara amassada, e ela pediu desculpas e perguntou pra mim se teria como eu me arrumar pra atendê-la, porque ela queria ser atendida pela Jade que ela via, pela Jade que ela conheceu no Instagram. Que legal. Ela não tá errada. Tá não. Ela tá certa. Eu vendo aquilo ali, eu vendo aquela imagem. Querendo ou não, eu vendo a minha imagem. Que louco. O seu nome tá na parede. Eu vendo cabelo, vendo maquiagem, vendo moda, eu vendo tudo, um pouquinho. Você vende beleza, né? Sim, então a cliente, ela vai ali, ela quer ver aquela Jade ali arrumada, ela quer chegar no salão lá, quer ver os profissionais arrumados. Sim. Entende? No padrão Jade Almeida. E assim, eu sou bem exigente com esses detalhes ali no salão com os meninos. E acaba que eu sou a... Como é que eu posso falar? A megera, mãezona assim, que passa... Tipo, eu sou do tipo que nada passa despercebido na minha vista. Cabelo desarrumado. Eu tenho uma visão que eu aprendi com meus ex-patrões lá do restaurante, que a gente tem que ter uma visão 360, independente de você estiver. De onde você estiver. Sim. Principalmente quando você trabalha com o público. Com certeza. Você tem que ter uma visão 360. Eu tô aplicando um cabelo aqui, mas eu tô vendo pelo espelho que tá acontecendo lá atrás. Eu sou assim do mesmo jeito, cara. Mano. Tanto que os meninos falam. Acontece umas situações. Acontece umas situações muito engraçadas. Que quando tem alguém fazendo alguma coisa de errado, eu sempre apareço na hora. Quando alguém dá um vacilo assim. Daqui a pouco já aparece. Daqui a pouco você, do nada, eu sujo. Parece que é um aviso. Já era. Entendi. Jade, mas conta pra gente aqui. Você já sofreu preconceito aqui em Santarém, na sua profissão? Olha, em Santarém aqui não sofri. O que eu sofri um pouquinho quando eu cheguei em Santarém foi porque eu parei de ser quem eu era. Já me vestia de mulher desde cedo, desde os meus 20 anos, desde meus 19 anos. E aí... Acabou que quando eu vim pra cá, eu parei de vestir porque eu não sabia como era a mentalidade das pessoas aqui, como é que era pra sociedade, querendo ou não tem uma mentalidade ainda de cidade pequena, né? Muitas pessoas têm essa mentalidade, têm essa mente fechada um pouquinho. Então eu passei a vestir roupa masculina, tudo bem, eu me achava horrível. Não era eu, todos meus amigos lá em Manaus bagunçavam muito comigo. Tipo assim, falavam pra eu voltar porque eu tava vivendo uma vida que não tava sendo eu não tava feliz. Sim. Mas assim, em relação a preconceito, acho que eu nunca sofri um preconceito. A não ser tipo, na escola, de brincar, mas você não via, até hoje eu não via como preconceito, porque naquele tempo não era aquela coisa tão... A gente não levava pro lado do ofensivo tanto quanto hoje. Porque as pessoas, na verdade, antes que tu tinha um colega de sala de aula, mexia contigo, já apelidava, tu apelidava ele, tu ficava com raiva naquele momento. Mas hoje não, as pessoas elas se aproveitam dessas situações para agredir mesmo, palavras agressivas,
ou agredir fisicamente. Hoje Então, em mas dia eu o pessoal nunca... tem muita Tá muito dessas. desequilibrado. Até com negros, né, cara? O desequilíbrio, o negócio. E aí, Valoriza, mas um preconceito nossa. assim, eu sempre me coloquei, eu sempre falo que eu sempre me coloquei no meu lugar. Sim. Eu, dentro da classe LGBTQIA+, eu sempre me coloquei no meu lugar. Eu nunca fui de desrespeitar ninguém. Assim, até porque minha criação foi essa. Sim. A minha criação foi essa. Eu vim de uma família evangélica. Então eu tive uma criação. A minha família aqui em Santarém, meu pai, eles são católicos, apostólicos romanos, em toda aquela família tradicional antiga. Sim. E acaba que tu traz isso contigo, teus princípios vêm. Então tu respeita os valores das outras pessoas e elas Sim, respeitam seus valores, sim. né? Eu nunca desrespeitei, eu sempre falo comigo, eu nunca desrespeitei ninguém, principalmente quando eu quis uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso é bom. E para mim, no meu tempo, era mais difícil por isso, ainda tinha essa questão. Hoje, para conseguir um trabalho já está mais fácil, alguém da classe LGBTQIA mais conseguir um trabalho. Sim. Hoje você já conta até com apoio psicológico, com preço bem em conta em algumas instituições. É mais fácil, a oportunidade no mercado de trabalho para alguém da classe LGBTQIA mais também. Ao mesmo tempo que o preconceito, assim, as pessoas ficaram mais corajosas para falar nas redes sociais, Sim. também cresceu a tolerância também, né? Sim, com Sim. certeza. As pessoas aceitam mais. É porque são mais tem aquela questão receptivas também. Talvez a empresa contrate tantos funcionários da classe LGBTQIA+. Só que, no quadro de funcionário deles, ele pode sofrer esse preconceito. Porque tem uns que vão tirar gracinha e tal, Sim. faltar com respeito. Às vezes não é nem a própria empresa, né? Às vezes é o quadro de funcionários que está ali, que eu acho que as empresas deveriam investir mais nessa questão de inclusão. E educação também, né? De educação, de respeitar. Sim. Respeitar o próximo. O espaço. Sabe, se você respeita o próximo, você respeita o espaço de outra pessoa, vai evitar que esse pré-conceito seja de forma Pejorativa, né? de forma pejorativa. Que machuca. E que não vá machucar ninguém. Sim. Entende? Então eu falo que graças a Deus eu nunca apanhei na rua, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito que me fez deixar de querer sonhar, de querer viver ou de estar em algum lugar. Sim. Eu sempre respeitei para mim ser respeitada. E aqui em Santarém, quando eu cheguei, não foi diferente, porque eu me mantive no meu lugar. Assim como teve pessoas também da classe LGBT que ia mais, que a gente estava no restaurante e apontou o dedo na nossa cara e dizer que a gente não ia passar mais de 2 anos aqui. Sério? Sabe? Acontece, né? Acontece. Porque essa questão o que gera a maioria, infelizmente, desse preconceito dentro da classe LGBT acontece entre os próprios LGBTs que ia mais. Sim. Sabe? Porque muitos não respeitam o outro, o espaço do outro, e acaba gerando essa falta de respeito, gera esse preconceito que vai se espalhando para a sociedade de modo geral. Os meus melhores amigos aí Entendi. são um casal, cara, e não troca isso por nada, entendeu? São pessoas assim que levam como irmão, como parceiro, são padrinhos dos meus filhos, então não... Olha, A gente fala isso que ela tá falando. E eu falo. É a própria classe que se... E eu falo que a gente conseguiu um De espaço de respeito, graças a Deus, assim. A gente conseguiu um espaço de respeito em Santarém. Sim. Sabe? Então, Tanto ser eu quanto o Jefferson, a gente referência, né? nunca sofreu preconceito. Aquele casal ali. Nunca foi dado como um casal anormal, como pessoas anormais. Nós nunca fomos vistos dessa forma, graças a Deus, em todos os lugares que a gente chega, as pessoas que a gente conhece, os lugares que somos convidados para estar presente, todo mundo respeita. E, tipo, eu não me sinto diferente, por isso eu sou de uma sociedade, eu sou uma cidadã comum, como qualquer outro. Você falou também no início que você sempre sonhou alto. Sim. Você imaginava que você ia virar referência em salão de beleza, o seu espaço ia ser referência em Santarém? Você ia ser referência? Chegou a vislumbrar Eu isso? não. Antes, lá no Eu início. sonhei em ser vista
de forma grandiosa. Mas, tipo assim, a gente se assusta porque eu não imaginava alcançar um público, uma quantidade de seguidores hoje, de receber mensagens de pessoas, tanto de Santarém quanto dessa cidade, da região aqui, que me usam como referência. Se inspiram, né? Sabe, que se inspiram. Isso, assim, no início foi um susto, porque eu sonhei em ser grande. Claro que eu ainda não cheguei no topo. Pra mim, o topo ainda tô no meio ainda da pirâmide. Pra chegar no topo ainda falta muito. Porque a gente não pode nunca desistir. A gente nunca querer mais, né, velho? Nunca pode achar que já chegou no limite. Sabe? E aí, então isso pra mim foi impactante. Saber e receber mensagem de pessoas que te assistem ali, que te acompanham, que vivem tua vida junto contigo, sabe? Te levam. Se mesmo sem te conhecer pessoalmente, te passam energias boas, energias positivas. E isso é muito bom. Então eu jamais imaginei que eu fosse impactar tanto assim na vida de muita gente. Principalmente na vida de mulheres, sabe? Principalmente na vida de mulheres. Eu sou uma pessoa que... Eu defendo muito assim, as mulheres. Sim. Muito. Tenho mais... Então, eu gosto de ver uma mulher com uma autoestima elevada, eu gosto de ver uma mulher dou dicas de como colocar uma roupa, porque não precisa você ter muito pra estar bem vestida, pra você estar com uma autoestima elevada, se olhar no espelho, se admirar. Eu sou muito pelas mulheres. Sim, entendi. Sabe, eu sou muito pelas mulheres mesmo. E eu acho que isso que eu tenho comigo acaba fazendo com que eu tente ser melhor no que eu faço a cada dia. Isso eu acho que acaba transparecendo para elas, né? Por isso que você se tornou referência como você é e você tem a recorrência que você tem. Você tem que voltarem, indicarem para outras pessoas. Isso com certeza para elas transparece. E nisso, assim, minhas amizades elas sempre foram muito mulheres. Eu tinha meus amigos da classe LGBT, que ia mais, lá em Manaus principalmente, só que a maioria dos meus amigos eram casais héteros, né? E, tipo, tinha uma amizade muito bacana. Frequentava uma casa de rock, Porão Alemão, que eu amava. Sinto saudades. E, assim, eu fui vivendo naquele meio ali, tendo sempre aquela minha vida normal, não me sentindo diferente, nem maior, nem menor que eles. Nem menos, nem mais. Eu sempre me igualei. É muitos segredos também, né? É tipo, você também saber o seu valor, né? Sim. Eu nunca vinha pra deixar cagar na minha cabeça. Sim. Entende? Eu apontar dedo na minha cara, essa daqui tu é gay, isso nunca aconteceu. E eu, tipo, Porão do Alemão, o lugar que eu frequentava, é um lugar machista pra caramba, o local. E você sempre foi assim, era, na verdade, assim, né? A imagem que tinha de muitas pessoas, tem, porque só tem roqueiro e tudo mais, tererê, tará, como é que tu vai pro lugar desse? Que só dá homem que estatuado, que não gosta de gay, não sei mais o que. Eu falei assim, a gente, se gosta ou não de mim, eu vou lá porque eu gosto, não vou atrás de ninguém, não vou à caça de ninguém, eu vou lá para me divertir. Então isso eu sempre tinha, até o dono do Porão do Alemão sempre falava que ele ia mandar fazer uma estátua minha no cantinho lá, porque era um lugar onde eu sentava, pedia meu Campari, que era o que eu tinha condição de pagar, né? Que era R$11. Ficava lá do lado de um tamborzão que era lixo, que ficava lá. Sim. Fumando meu cigarro e tomando meu Campari. Era o meu cantinho ali. Só levantava dali pra ir ao banheiro. Não levantava pra nada. Não mexia com ninguém. Curtia a minha vibe sozinha. Entendi. E com o tempo fui conhecendo amigos. Então a mesa que eu ficava era pequena pra rodada de pessoas que tinham conhecidas. Que legal. Sabe? Então eu conquistei meu espaço com respeito. Respeitando os outros e fazendo com que as pessoas me respeitassem. Bacana isso. Eu sempre falo isso pro meu filho, pros motoristas. Respeito é uma via de mão dupla, né? Se você souber respeitar, você vai conseguir ser respeitado. Já chegou um momento meio romântico aqui. Que a gente vê que você e o Jebson, parece que vocês se completam, né? Você é mais porra louca, o Jebson quando tá bonzinho, ele é mais tranquilo. Quando tá bonzinho, porque quando não espalha, menino. Não espalha o segredo dele. É a melhor pessoa que tem é o Jebson. Enfim. Qual a importância do Jebson na sua vida? Como
como Jade Almeida? Porque a gente fala muito fala Jade Almeida, né? Mas Sim. tem o Jebson por trás também, Sim. ou do lado ali. Sim, o Jebson é meu braço direito, né? Sim. Desde o início. Como eu falei. E ele que acreditou Ele em você não, também. sim, ele não se em nenhum momento recuou em dizer que não iria ajudar. E deu apoio. Eu falo pra ele que eu sou a corajosa, a louca, ele que controla a situação. E que se não fosse ele realmente, ele me cobrando, porque o Jebson cobra, tá? Se não fosse ele me cobrando, me dando força. Quantas e quantas vezes eu que desisti? Eu já quis desistir, gente, de continuar com o salão. Teve momentos que, assim, que eu parei, chorei, tipo assim, ele me fez ver que eu era mais do que aquilo. Legal. Sabe, eu queria jogar tudo pro ar. Teve um tempo que eu quis comprar, em pleno final de ano eu queria comprar só uma passagem daquele momento e ir embora pra bem longe. E eu falei pra ele, se tu quiser tu fica aí com isso, vai... Fica doido, né? Sabe? E me fazer enxergar, não, que o coração do negócio é você, isso, conversar. Companheirismo, né? Me fez ver a vida de outra maneira, com responsabilidade, com mais comprometimento. Como eu sempre tive uma vida muito só, sabe? Não tive alguém do meu lado assim mesmo, pra estar me aconselhando, me dando aquele apoio. Acabava que a gente vai criando aquela certa irresponsabilidade. Sim, Aquela falta de comprometimento com você mesmo. Sempre verdade. acontece. E aí, então, ele me fez enxergar a vida de uma outra forma, a ter responsabilidade, a ver lá na frente, sim. sabe? Com o que ele estava pedindo para nós abdicarmos naquele momento, pra gente colher lá na frente. E isso, assim, hoje, eu já aprendi, né? Me controlar, né? Não gasto mais como gastava, né? E assim, isso foi muito importante, ele foi muito fundamental na minha vida e é. Sim. Tanto que tudo que a gente vai fazer, tem horas que nossas ideias assim, batem uma de frente com a outra, mas a gente tenta ao máximo, né, a gente tenta ao máximo juntar uma com a outra, até mesmo em reformas. Quando a gente vai fazer, não, ele acha que tem que isso, não, acho que não vai dar certo isso aqui. Aí como eu já entendo um pouco mais negócio da questão de obra, aí tem horas que eu bato o pé no chão, não é isso, ele fala, Jade, não. Acaba que tu aprende a escutar. Sim. Tu vai começando a aprender a escutar mais alguém que tá ao teu lado. E nada melhor do que você ter alguém que seja teu companheiro. Alguém que tá ali nos momentos bons, nos momentos ruins. Sabe que ele realmente quer o teu bem, né? Que é o melhor pra ti. Sim. Né? E eu falo que é muito nós dois. A nossa vida, tipo, é muito nós dois. Vocês que vê, a gente sai junto. Sim. Tem gente que pergunta bem assim, vocês um casal só andam juntos, vocês não andam um lado, um para um lado, pro outro. Eu falei, não, porque a minha amizade que eu tenho é a mesma que ele tem. Então, tipo... Não tem como separar, né? Não tem porquê ele sozinho naquele dia pro lugar e eu ir pra outro. Sim. Sabe? Então tudo acabou que a gente se acostumou. E nós somos de famílias humildes, então nós apoiamos porque acaba que nós se tornamos aqui duas pessoas solitárias em Santarém. Aí vira um ponto seguro de cada um. Isso. Né? Então aquilo ali não foi apenas um sentimento. Vocês formaram a família de vocês, né? Aí nós acabamos nos apegando um ao outro por ter esse apoio. Tanto de um quanto de outro, a tampa e a panela, entende? Sim. E deu muito certo. Claro que a gente não é perfeito, a gente tem nossas discussões, a gente tem nossa convivência normal como qualquer pessoa. Ninguém é, né, mano? Mas a gente tenta fazer com que, ao máximo, a gente tenta e faz com que isso aconteça, ao máximo de não nos interferir. Quando a gente morava atrás do salão, a gente tinha uma rotina de discussão muito frequente. Por quê? A gente misturava muito o profissional com o pessoal. A gente, pelo profissional, acabava afetando o nosso pessoal. Acontece muito quando a gente trabalha juntos, casal. E aí, assim, acabou quando a gente mudou, que a gente conseguiu comprar nosso apartamento, melhorou. Tipo, tanto que a gente não fala, a gente fala hoje, a gente conversa sobre situações, só que a gente já não leva mais aquele tipo de conversa como a gente levava para dentro do quarto, na hora de dormir, tudo. A gente aprendeu a viver mais esse nosso momento mesmo. Tá certo, que bom. E aí, Jebson? Gostou da declaração? Hoje tem. Jade, me diz uma coisa pra gente finalizar.
que você diria pra Jade Almeida de, vamos dizer, 15 anos atrás? Hoje, você com a sua experiência, com a sua expertise? Diria pra Jade, como falei, né? Já citei muitas coisas, muitos defeitos da Jade de 15 anos atrás. Ser menos, agir menos com emoção e mais pela razão, que senão não tinha quebrado muito a cara, se decepcionado. Pra Jade ter sido mais comprometida com a vida dela e mais responsável. Porque eu tenho certeza que se a Jade pensasse como ela pensa hoje, ela teria já construído 3 vezes ou mais. Um império. Bem maior que tem hoje. Hoje, porque a Jade lá no início ela ganhou dinheiro, só que ela gastava tudo, entendeu? Não tinha essa responsabilidade. Então, pra mim, a vida da Jade de 15 anos atrás era feita de momentos. De momentos. Faltava um Jefferson pra Jade. Não me arrependo, eu sou uma pessoa que não me arrependo de nada nessa vida do que eu fiz. Eu falo sempre pra todo mundo, viva cada segundo de sua vida, cada momento você aproveite. Então, o que a Jade viveu há 15 anos atrás, ela tem muita história para contar hoje. E foi o que te transformou a ser a Jade que é hoje. Sim, eu tenho histórias, tenho experiências, o que eu vivi, o que eu aprendi. Isso me fez crescer, porque hoje eu não quero voltar a ser a Jade de antes em certos momentos. Eu queria poder aproveitar mais como a Jade de antes, né? Mas, infelizmente... A responsabilidade, chegou, né? A maturidade que eu tenho hoje é totalmente diferente. Sim. Sabe? Na verdade é isso que as pessoas têm que fazer. Não ter espírito também, gente, de velho, de idoso, mas ter uma mentalidade, ter um espírito jovial, um espírito jovem, porém... controlado. Porém com uma certa maturidade. Sim. Com uma maturidade, que é o principal. Assim, que eu queria te perguntar era sobre assim. Hoje você tem uma carta de cliente maravilhosa, como você falou. Hoje as suas clientes possivelmente vão ver você aqui, vão comentar sobre você. O que você hoje diria para suas clientes, para os seus colaboradores, que você tem 22, não é isso? E para as pessoas que estão começando nesse ramo de beleza, que é o nosso, que a gente trabalha, que veem você como uma inspiração, como uma pessoa que realmente... que você hoje diz que não está no topo, mas é uma pessoa que é reconhecida pela gente, que a gente trabalha nesse mercado, que vê você como referência. Eu vejo você como referência de salão, por mais que não trabalhe no ramo feminino, trabalhe no ramo masculino, mas vejo você como referência em algo que você oferece para o cliente. O que você tem a falar para essas pessoas, para suas clientes, para suas amigas e para a pessoa que se inspira em você em querer ser uma Jade no futuro? Então, eu primeiramente agradeço a Deus, né? Tem proporcionado o que nós temos hoje, e em segundo, a minha equipe, tá? A família Ateliê Jade Almeida, que a cada dia só cresce, e meu maior orgulho é de nós podermos proporcionar uma estrutura e dar oportunidade para outros profissionais que buscam também o crescimento. Eu não quero crescer sozinho, eu não quero ser... A Jade Almeida sem a equipe dela não é a Jade Almeida. Sim. Entende? E nós buscamos muito isso, valorizar a nossa equipe, a nossa família. E para os clientes, agradeço muito, 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 muito para quem aí já acompanha a gente desde o início, para quem já divulgou muito nosso trabalho, aqui de Santarém, de outras cidades ao redor. E vocês são muito importantes, porque sem o nosso cliente, a gente não... Para quem a gente vai oferecer um serviço sem essas clientes, né? Então, as nossas clientes é o que a gente tem de mais precioso dentro do nosso negócio. Então, muito obrigada a cada cliente que já passou, que continua passando pelo Ateliê Jade Almeida. Todos vocês já, de alguma forma, colaboraram para o crescimento do Ateliê Jade Almeida. Tá? E aí, em questão da dica para você que está começando o negócio, primeira coisa, tem pé no chão, gente. Primeira coisa é o pé no chão. Começando no salão. Primeira coisa, pé no chão, você estudar o seu negócio, o negócio que você está se envolvendo,
Tá? O negócio que você está se envolvendo, se não é o tipo de negócio que você está acostumado a lidar, você que está abrindo agora o negócio, você vai estudar aquilo mesmo, não tendo a parte prática, mas a parte teórica, você tem que ter uma base. Uma base. Para quem quer investir, já me perguntaram sobre salões. Teve uma época que eu fiz uma caixa de perguntas sobre essa questão de negócios, assim, de abrir. Aí perguntaram para mim se eu abrir só um salão. Aí eu falei pra pessoa, eu vou ter muito lucro? Aí eu falei, depende. Depende do teu foco. Se você não tem um apoio de uma pessoa que conhece do negócio, que tá junto contigo de verdade, pode dar certo, pode não dar. A maioria geralmente não dá certo, assim. Não só, principalmente na nossa área da beleza, tanto barbearia quanto salão. E assim, isso é bem delicado. Tem situações, se a pessoa só montar um negócio, não tá ali dentro, vendo como está funcionando, como está ocorrendo, estabelecer uma forma ali, criar umas regras de atendimento, criar um padrão de atendimento. Processos, né? É toda uma situação. Então, para qualquer negócio, mas principalmente diretamente para a área da beleza, você tem que estudar principalmente o local onde você vai fazer. Se é fácil o estacionamento para sua cliente, se tem comodidade nessa questão, se o espaço, tu vai planejar um espaço ali, se vai ser o suficiente para o cliente se sentir confortável lá dentro, se não vai ficar aquela coisa apertada, entende? A localização, onde está a quadra que você vai fazer ali, o bairro que você vai fazer aquilo ali é muito importante também. São coisas que eu tenho na minha cabeça e fico assim, girando em torno direto. Que a gente já pensou, quando a gente estava procurando hoje o endereço, que é do salão, a gente pensou em vários lugares, só que eu sempre, quando o Jefferson falava assim, tem uma casa ali, eu falava assim, mas já prestou atenção na localização? Não serve, porque isso. Então todo mundo, tipo assim, independente do negócio, tem que pensar, estudar essas questões. Acho que você tem que ser o primeiro cliente seu. E aí invista no seu negócio. Se você investiu, não entre com a esperança de investiu esse mês que vem, pegar o seu dinheiro todo, que já vai ganhar dinheiro. Salão, negócio nenhum, não dá dinheiro em 2, 3 meses. A gente o salão passou a se sustentar. E outros negócios de pessoas que eu conheço passou a dar lucro depois de 2 anos. Isso daí é comprovado. Que um negócio mesmo, para estar de pé, se sustentar, ele leva uma média de 1 ano e meio a 2 anos. Sim, tranquilo. Sim. Sabe? E aí, não entre num negócio com essa esperança. Salão de beleza dá dinheiro. Dá. Mas também você tem, além do dinheiro que você ganha, dá despesas. E se você quer oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade, você vai gastar para isso. Você vai investir. E quando vier o retorno desse investimento, você vai reinvestir. Verdade. Sabe? Você vai reinvestir. Não ganhe, não acha que entrou 2.000 num dia que os 2.000 é seu. Eu aprendi isso. Pois é. Já no bolso, já era. Tipo assim... Não, a gente foi muito cabeça disso, o Jefferson também sempre organizando, que antes a gente não tinha nem conta no banco, então a gente guardava tudo num cofrinho de madeira, né? E aí, a gente se falava, e como sempre falo, né? Se você ganhar 100, gaste 10 e guarde 90. Não adianta você achar que aquele dinheiro que você tá vendo na sua frente ali... porque eu ganhei tanto, eu fiz tanto isso, pega, gasta tudinho e esquece que no outro dia tu tem que investir no teu negócio. Tu vai precisar de produto, tu vai precisar pagar energia, tu vai precisar pagar água, tu vai fazer um monte de coisa. Então, a dica maior que tem é você ser comprometido com o seu próprio negócio e ser muito pé no chão. E mais uma coisa, ter coragem, porque se você tem coragem, você tem tudo. Não tenha medo, entendeu? Corra ao banco, vai lá, vê se fazer um empréstimo, sem medo. Parcela bombinha. Então, o empreendedor tem que ser corajoso. Jade, então, muito obrigado pelo bate-papo aqui hoje. Com certeza. Velho, que história, né, mano? Massa demais. Você é louco. Então é isso. Te agradecer de novo mais uma vez. Eu que agradeço o convite com vocês. Foi muito hein? massa saber a tua história. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns pelo ateliê.
E é isso, gente. Muito boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. E assistam, curtem aí, comentam, compartilham. Manda pros amigos. E tamo junto. Beleza, pessoal? Fica com Deus. Fechou. Jade, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você e escutar um pouco da sua história. E daqui pra frente espero ver você ainda mais alto possível ainda nesse mercado. Você vai me ver como meu chofer no meu carro. Claro. Também não tenho carro ainda. Tô investindo meu carro ainda na barbearia nova e vamos pra cima, cara. Acho que o mercado tá só começando. Mas já tá guardando dinheiro do teu carro pra futuramente ter teu carro, entendeu? Tá investindo no teu negócio. Eu deixei de comprar o carro e meti a cara escondida no apartamento. Foi a única besteira que eu fiz escondida do Jefferson foi comprar um apartamento. Entendeu? Mas é isso. Eu que agradeço o convite, gente. viu? Obrigado, gente. Obrigado, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.